Olá, povo abençoado do meu Brasil, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Mergulhados na Palavra. E hoje eu tenho uma palavra de Deus, de orientação para a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre os estágios da maturidade. Será que você já alcançou a maturidade na tua vida? Será que você ainda está na fase de criança, de bebê? Será que você já está na fase do alimento sólido? E aí, o que é que você me diz? Fica comigo até o final e hoje você vai descobrir alguns sinais de que você está ou não alcançando um nível de maturidade na tua vida. Bora pro vídeo? Hoje eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Só que antes de começar essa mensagem eu já quero te pedir, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que tem muita gente que anda com você, que vai precisar ouvir essa mensagem sobre maturidade. Então manda para aquele amigo seu nervosinho, manda para aquela amiga sua que não tem humildade para reconhecer os erros, manda para aquele grupo da família, manda para aquele grupo do futebol, aquele amigo que não aceita perder quando se faz um gol e o time dele sai. Tem muita gente precisando ouvir uma palavra de Deus sobre maturidade espiritual. E além de compartilhar, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos uma mensagem para abençoar a sua vida. Dê seu like também, com isso você nos ajuda a crescer cada dia mais. Hoje eu quero falar com vocês 6 pontos, 6 sinais de maturidade espiritual na vida de uma pessoa. Antes nós temos que entender algo. Como é que você diferencia uma criança de um adulto? Basicamente são quatro pontos. O primeiro ponto é a aparência física. Criança tem aparência de criança, roupa de criança. O segundo ponto é a voz. Criança tem a voz de criança, a entonação, o timbre de voz é voz de criança. O terceiro ponto é a estrutura física. Criança tem estrutura física de criança. E para mim o quarto ponto é o mais importante. A grande questão de você diferenciar um adulto de uma criança é a mentalidade. A mentalidade de criança é uma coisa e a mentalidade de um adulto, de um homem, de uma mulher madura é outro nível, e é sobre esse ponto que eu quero destacar. É por isso que Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não foi transformai-vos pela aparência, é transformai-vos pela voz, transformai-vos pela estrutura física. Não, Paulo diz transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo é um dos escritores bíblicos, talvez seja o que mais fala sobre mentalidade. Mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, porque Paulo sabia que mentalidade madura faz a diferença por onde você passa. Tem um texto bem interessante que fica na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6. O capítulo 3 ele vai dizer ali sobre as características de alguém que vai ser separado para o ministério, para a liderança, para estar à frente de uma congregação. E um dos principais pontos que ele diz é que essa pessoa não seja novo na fé, não seja neófito, não seja alguém ainda que não alcançou o nível de maturidade para estar ali como líder, como obreiro. E aí ele diz assim, para que ele não se ensoberbeça por causa da posição, por causa da fama, por causa do prestígio, por causa dos elogios e caia na condenação do diabo. Então olha a importância da maturidade espiritual na obra de Deus. E o primeiro ponto
de alguém maduro, o primeiro sinal que você pode observar tanto na sua vida quanto na vida dos outros, para ver se você ou eles já estão pelo menos alcançando, né, esse nível de maturidade, é desejo por alimento sólido. Desejo por alimento sólido. Uma criança, ela não tem o desejo de comer uma feijoada. Uma criança não tem um desejo de comer uma buchada, de comer um alimento sólido, um acarajé. Aqui na Bahia, quem é baiano aí, beijo do seu coração. E no dia que me encontrar na rua, pague um acarajé para mim. Não se esqueça disso, viu? E pode falar que você foi tocado por Deus, porque Deus sabe o desejo do meu coração por acarajé. Então, desejo por alimento sólido. O que uma criança deseja? Uma criança, ela deseja o quê? Eu tenho um filho aqui, ele vai completar 3 meses, agora dia 24 de julho. Então, o que ele me pede? Ele fala: pai, eu quero vitamina de banana. Pai, eu quero um café com leite. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero uma bolachinha. Pai, eu quero isso, eu estou com fome. Uma criança, a mentalidade dela é de criança, então ela vai sentir desejo por um alimento de criança, é natural, é a ordem natural. O leite materno, depois vai saindo do leite, vai comendo a papinha, depois vai comendo outros alimentos. Se você pegar uma feijoada e você empurrar no bebê recém-nascido, ele morre. Se você pega um alimento forte e você ingere numa criança, ele vai passar mal. Só que quando você vai alcançando um nível de maturidade maior, você vai sentindo desejo de deixar o alimento de criança e partir para uma comida mais forte. É por isso que Paulo, quando ele escreve para alguns irmãos, ele diz assim: eu queria já dar um alimento mais sólido para vocês, mas vocês não saem do estágio de criança. Então vocês não têm estrutura, vocês não têm mentalidade e nem têm estômago para digerir esse alimento mais forte que eu quero dar. Então, por enquanto, eu vou ficar no leite. Quando vocês alcançarem o nível de maturidade, saírem do estágio de criancinhas, de bebês, aí eu vou dar um alimento mais sólido. Segundo ponto, não se ofende fácil. Você é assim? Você é alguém que se ofende fácil? Você conhece alguém? Se você conhece alguém que é assim, compartilhe essa mensagem com ele agora e diz assim: assista, porque Deus vai falar contigo. Tem gente que se ofende fácil demais. Eu já fui uma pessoa que qualquer coisa, eu já fui uma pessoa assim, que se você entrasse na congregação e você passasse por mim e não me visse, eu já ia ficar ofendido porque você não me deu a paz do Senhor. Eu já ia ficar de mal com você, eu só faltava fazer aquele dedinho de criança. Corta aqui porque eu tô de mal, eu vou fazer o biquinho de criança. Tem gente que é assim, querido. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiências que você já passou. Então você já alcançou a maturidade por conta das experiências. É lógico que quando você tem uma idade mais avançada, você provavelmente vai passar por mais experiências do que outras pessoas, mas isso não é uma regra, não quer dizer que quem é mais velho tem mais maturidade do que quem é mais novo. Isso tem a ver com as experiências, a quantidade de experiências que você já passou. Então, um outro ponto é, se a pessoa se ofende fácil, ela ainda está no nível de criança, no nível de adolescente. Adolescente que é assim, qualquer coisa ele se aborrece, qualquer coisa ele se ofende, qualquer coisa ele fica com raivinha. Tem muita gente assim. Então, se você conhece alguém que se ofende fácil, essa pessoa ainda não alcançou a maturidade. Terceiro ponto de alguém que alcançou a maturidade: ele é firmado nas Escrituras. Ele é firme. Vou te dar alguns exemplos de pessoas firmes na Bíblia. Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo no deserto, ele sempre responde: está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Só a Ele darás culto. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E se tivesse mais situações, ele ia responder: está escrito, está escrito. O que ele estava dizendo para Satanás é: não adianta vir, eu estou firmado na palavra, não adianta vir, eu estou me baseando nas escrituras. E um grande sinal de quem está firmado nas escrituras, um grande sinal de maturidade é: eu estou firmado na palavra. Pode vir a tentação que for, eu estou firmado na palavra. Pode vir a luta que for, eu estou firmado na palavra. Você quer ver um outro ponto? Daniel, jovem, saindo da adolescência, cerca de 14, 15, 18 anos, mais ou menos essa média de idade. Ele é levado para a Babilônia. Você que é jovem aí que está me ouvindo, você que é adolescente que está me ouvindo, olha o nível desse adolescente, desse jovem chamado Daniel. A Bíblia diz que quando ele percebe as comidas consagradas do rei, ele decide, a Bíblia diz, Daniel decidiu no seu coração, olha o nível de maturidade, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Você quer ver um outro nível de maturidade de alguém que está firmado nas Escrituras? Os outros 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois recebem nomes babilônicos, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei manda aquecer a fornalha, eles não se dobram e eles mandam um recado na frente de Nabucodonosor, conversando tete a tete, cara a cara. Ele diz: rei, fique sabendo que o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha, mas ainda que ele não nos livre, não adoraremos aos seus deuses, nem nos curvaremos diante da sua estátua. Quem tem maturidade, ele está firmado na palavra. Ainda que eu morra, mas eu estou tão firmado na palavra que eu não vou negar a minha fé. Um quarto ponto, humildade. Esse para mim é fantástico, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem é humilde. A humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Quando você vê alguém muito soberbo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Não precisa ninguém derrubar ele, ele cai sozinho, porque a soberba é terrível. A soberba nasceu no coração de Satanás. E grave essa frase: a soberba do diabo foi tão grande que ele preferiu ser senhor no inferno do que ser servo no céu. O diabo preferiu ser senhor no inferno do que ser servo no céu. Humildade leva você a lugares altos. Quem é humilde, querido, você pode ter certeza que uma hora dessa Deus vai te pegar e vai te colocar em lugares de honra por causa da tua humildade. A humildade abre porta. A soberba fecha a porta. A humildade atrai pessoas. A soberba espanta pessoas. A humildade faz com que a mão de Deus venha sobre a sua vida. A soberba faz com que Deus retire a mão dele sobre a tua vida. Seja humilde. Se você tem dificuldade com a soberba, quer dizer, se você tem dificuldade com a humildade, né? E se você pende o seu coração muito para a soberba, peça a Deus com urgência para colocar humildade no seu coração. Humildade para você reconhecer as suas falhas. Humildade para você reconhecer que você errou. Chegar para aquela pessoa e falar: me desculpa, eu errei. Isso não é humilhação. E o soberbo pensa que isso é se humilhar. Eu já fui uma pessoa soberba. Só que eu entendi, quando eu li que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, meu Deus do céu, a minha mentalidade mudou quase que na mesma hora. Olha mais um ponto: quem é maduro julga menos, ou quase não julga. Por que eu coloquei quase não julga? Porque nós somos seres humanos. Então um descuido
você pode estar fazendo um julgamento, um descuido, você pode estar apontando o dedo para alguém, mas se você for humilde, você reconhece que você julgou e você reconhece que você errou. E o sexto ponto, quem é maduro, perdoa, perdoa e perdoa. Não estou dizendo que é fácil perdoar, principalmente quando alguém te fere num nível muito profundo. Perdoar é complicado, mas quem é maduro entende que o perdão não é favorecendo a outra pessoa, o perdão é favorecendo a mim, porque a falta de perdão gera ódio, gera rancor. E eu aprendi que o ódio, a falta de perdão, é você tomar o veneno e esperar que a pessoa morra. Vou repetir. É você tomar o veneno e você ficar esperando que a outra pessoa morra. Era o que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E olha a humildade de um discípulo, porque alguém pode falar: Jesus era Deus, então para ele era fácil perdoar, tá? Então vamos ver um discípulo de Jesus chamado Estevão. Só lembrando que se você for um discípulo, pega essa palavra para a tua vida. A palavra discípulo significa uma cópia do original. Então, se Jesus tinha humildade, você tem que ter. Se Jesus ele era firmado nas Escrituras, você sendo uma cópia do original, você também tem que ser firmado nas Escrituras. Se Jesus perdoava, você também tem que perdoar. E olha Estevão, no momento da sua morte, sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele diz assim: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele pega a mesma frase de Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro discípulo. Então pode não ser fácil, pode ser muito difícil esse momento que você tem que liberar perdão ou pedir perdão, mas libera perdão, peça perdão, mesmo que doa, mas é uma dor que vai te causar alívio lá na frente, é uma dor que vai cooperar para você entrar na eternidade com Jesus. Compartilhe essa mensagem. Se você lembrou de alguém que precisa aprender o que é maturidade, manda para ele, manda para ela. Seja canal de bênção na vida de alguém.